Bom dia a todas e a todos. Eu quero iniciar fazendo um agradecimento especial, principalmente ao nosso coordenador, professor Robson Tramontina. E em seu nome, professor Robson Tramontina, cumprimento as autoridades da UNOESC, cumprimento os nossos colegas que estão aqui presentes, vários professores que nessa manhã estão prestigiando esse ato. Cumprimento também todos os nossos alunos aqui em nome do professor Tramontina, os mestrandos, os doutorandos, as mestrandas e doutorandas, orientados e orientandas, e não poderia deixar de fazer um agradecimento especial ao professor Tiago, que tão gentilmente nos convidou para fazer parte dessa mesa tão prestigiada. Quero deixar aqui o meu cumprimento também aos nossos palestrantes, todos eles que estão aqui, todos simpáticos, todos inteligentes, preparados, que fizeram grandes palestras. E não poderia deixar de citar também, evidentemente, o professor Davi e o professor Diego, que me antecederam nessa mesa e que fizeram um brilhante debate. E digo brilhante porque fiquei extremamente satisfeito com os debates que estão sendo feitos aqui nessa mesa e me sinto extremamente contemplado por eles. Então, fico muito feliz com essa sintonia que está acontecendo aqui hoje, nessa manhã, em torno dessa temática que nós estamos aqui trabalhando. Feitos esses cumprimentos iniciais, eu acabei, a pedido do professor Tiago, ele me pediu que eu fizesse um título para essa palestra. Eu não sei se esse foi o melhor título, mas nós vamos tentar nos orientar por ele aqui hoje, para tentar não dar resposta a nada. Quem sou eu para tentar responder, mas pelo menos para a gente poder fazer algumas provocações e tentar fazer um debate com os nossos alunos e alunas que estão aqui presentes hoje. E vou começar falando um pouco sobre essa tal de discricionariedade sancionatória, esse palavrão discricionariedade, e que remete principalmente à teoria da decisão. Afinal de contas, quando falamos de discricionariedade, estamos falando desse âmbito que o magistrado tem, que o juiz tem, de decisão dentro de algumas normas que possuem uma imprecisão terminológica e que garantem para o juiz uma grande ou uma maior ou menor margem de manobra dentro do direito. E, naturalmente, sancionatória, a minha área é o processo penal, eu não poderia deixar de fazer esse link. Então, primeiramente, eu vejo dois grandes campos de discricionariedade sancionatória no processo penal, e o primeiro deles, nós estamos falando do próprio livre convencimento motivado, que há muito tempo está em crise, não só no Brasil, como no mundo, quando nós falamos da própria atividade do juiz na decisão processual, na decisão das provas, quando ele analisa a prova do processo. E, classicamente, acabou sendo construído o livre convencimento motivado como um campo de discricionariedade gigantesco, muito extenso, e que está em crise e que vem sendo manifestada essa crise principalmente pelos grandes teóricos que hoje vêm debatendo os estándares probatórios no processo penal. Não é à toa que a Escola de Girona, com o professor Beltrán, com a professora Marina Gascon Abelin e tantos outros, vem influenciando fortemente com aquela escola epistemológica a própria teoria da prova no processo penal, claro, inspirados muito no Tarufo, também na Itália, e em outros teóricos. Mas nós estamos tentando, há muito tempo, criar mecanismos para exatamente diminuir um pouco essa discricionariedade ou torná-la um pouco mais racional. Então, esse é um primeiro grande campo onde o juiz, ao analisar a prova do processo, ele tem para poder tomar uma decisão. A primeira grande decisão sancionatória, se ele condena ou se ele absolve, já que nós temos aqui um binarismo dentro do processo penal que não admite qualquer meio termo. Perfeito? Mas, num segundo momento, nós vamos encontrar, depois que o juiz tomou a decisão, e aqui eu quero seguir pela decisão condenatória, aquela que considera o réu culpado, aquela que considera ele passível de uma sanção criminal,
Num segundo momento, abre-se um novo, e claro, quando o juiz analisa a tipicidade, por exemplo, ele analisa os elementos normativos do tipo, e o elemento normativo do tipo penal, ele tem essa característica exatamente de não ter uma precisão terminológica que possa ser constatável pela visão. Muito pelo contrário, ele precisa de uma especial valoração jurídica, de uma especial valoração social, de uma especial valoração cultural, e tudo isso o juiz utiliza, evidentemente, na análise da tipicidade, quando ele está analisando a prova, para que ele possa fazer essa aplicação. Mas, num segundo momento, uma vez que ele decidiu pela culpa, uma vez que ele decidiu pela culpabilidade, ele vai ter que aplicar, fazer a dosimetria da pena. E nesse outro momento da dosimetria da pena, pelo menos perante a legislação brasileira, abre-se um procedimento que nós chamamos de método trifásico da aplicação da pena, que também garante ao magistrado uma ampla discricionariedade sancionatória. Quem é do direito penal conhece muito bem a estrutura do artigo 59 e do artigo 68 do Código Penal, que estabelecem exatamente esse método trifásico. E o artigo 59 tem 8 circunstâncias judiciais que o magistrado deve levar em consideração para que ele possa ir se afastando da pena mínima do crime cominada até a pena máxima. E, naturalmente, aqueles que atuam efetivamente na justiça criminal sabem que essa margem de discricionariedade é amplíssima, de modo que o juiz ele consegue facilmente, se quiser, sair da pena mínima e chegar a uma pena máxima, ou muito próxima da máxima, apenas analisando essas circunstâncias judiciais do artigo 59. Nós, inclusive, temos uma pesquisa na Universidade Federal de Santa Catarina, onde nós distribuímos para diversos juízes um mesmo case penal e pedimos que eles fizessem a dosimetria. E eles chegaram a dosimetrias muito diferentes conforme as posições, os vieses políticos, ideológicos, de raça, de gênero deles, não é? A partir da mesma análise do caso concreto, mostrando como a aplicação do artigo 59 do Código Penal ela permite uma amplitude, ela permite ela tem uma plasticidade que permite uma aplicação subjetiva, né, muito mais que objetiva, que é o que a gente poderia imaginar. Bom, dito isso, é claro que nós temos essa margem tanto no momento da valoração da prova, como temos também uma margem de manobra gigantesca no momento da aplicação da sanção, a dosimetria da pena, a fixação da pena. Não vamos ter essa plasticidade, por exemplo, na escolha do regime, embora o STJ faça algumas digamos, relativizações nesse momento, mas ela tem um caráter mais objetivo. Mas, de qualquer maneira, nós estamos falando aqui do núcleo essencial de qualquer decisão judicial. E um núcleo que eu penso que nos remeta exatamente àquilo que é natural do humano. Porque essa discricionariedade ela não pode ser vista simplesmente como um mal, ela tem que ser vista como própria da democracia e própria das coisas humanas, que não podem ser totalmente controladas. Afinal de contas, desde Aristóteles, professor Tramontina, lá na sua Ética Nicômaco, ele dizia que a aplicação do direito é uma frênesis, ou seja, uma prudência. E não é à toa que nós cunhamos essa terminologia clássica da jurisprudência. Ou seja, da aplicação prudente do direito. Se a aplicação mecânica da lei, se ela fosse suficiente, bastaria o legislador. Mas o legislador não é suficiente. Muito pelo contrário. É exatamente porque nós precisamos da mediação. No caso concreto, no caso efetivo, de uma pessoa que seja capaz de analisar o caso concreto, analisar a circunstância que cerca aquele caso e aplicar a lei àquele caso concreto, é exatamente por isso que nós temos o Poder Judiciário. Porque nós temos que fazer essa mediação entre a lei e o caso concreto. É exatamente por isso, porque nós temos que adaptar o universal ao particular, que nós precisamos do juiz, senão o juiz seria desnecessário, bastaria a aplicação mecânica da lei, bastaria o legislador.
E, no entanto, nós precisamos do juiz, porque ele faz essa frênesis, ele faz essa prudência. Ele tem um juízo de prudência. Ele faz jurisprudência. Ele, portanto, e hoje a psicologia, ela já revela que esse pensamento, o juiz, quando ele realiza essa prudência, ele pensa heuristicamente. A lógica heurística que o magistrado aplica quando ele avalia o caso concreto é uma lógica aproximativa. Ela não é uma lógica matemática. O juiz se aproxima do caso e dá um salto. Ou seja, nesse salto que ele realiza, incidem vários sentimentos, a própria democracia está inserida nesse momento. A decisão de prudência está inserida nesse momento, exatamente porque aí existe alguma coisa que é inapreensível, alguma coisa que não pode ser colocada dentro da gaiola, alguma coisa que faz parte do humano, que faz parte da psicologia, que faz parte da democracia, que não pode ser aprisionada. Então, quando nós falamos numa decisão tecnológica, nós começamos a transitar de uma heurística para um algoritmo, para um pensamento heurístico para um pensamento algorítmico. E aí algumas coisas se perdem e outras coisas se ganham nesse meio de caminho. Então, assim, sempre é citado nos Estados Unidos o sistema Compass, o sistema preditivo. Hoje se falou aqui imensamente dos sistemas preditivos. E esse sistema preditivo do Compass ficou famoso exatamente porque, dado uma mesma situação de um réu branco e de um réu negro, de um acusado branco e de um acusado negro, ele considerava que o acusado branco ele era menos perigoso que o acusado negro e mantinha mais prisões preventivas para os acusados negros, reproduzindo todos os vieses, todos os preconceitos que a nossa sociedade tem em torno da questão criminal. Ou seja, é um caso que não pode deixar de ser mencionado. Agora, por que isso? Os professores Davi e Diego, que me antecederam, falaram fortemente dessa questão. Porque esses sistemas preditivos, eles não analisam o caso concreto. Eles fazem inferências por correlações estatísticas. Eles deslocam o olhar heurístico do magistrado para dentro do caso concreto, para fora do que aquilo que geralmente acontece. De modo que ele pergunta, o que pessoas em situações semelhantes às suas fizeram para que eu possa julgar? Então eu deixo de olhar para dentro do caso para olhar para aquilo que geralmente acontece. Esse não é um procedimento totalmente banido do nosso direito processual penal, nem do nosso direito processual civil. Eu sei muito bem disso. Afinal de contas, o artigo 239 do Código de Processo Penal permite que o magistrado julgue por inferência, quando ele diz o significado dos indícios. O indício é aquela circunstância provada nos autos que permite ao juiz julgar por aquilo que pode ter acontecido, por aquilo que não está provado. O Código de Processo Civil também vai falar algo parecido no artigo 375, quando ele diz que o magistrado pode julgar conforme aquilo que geralmente acontece, né, pelas regras de experiência comum. Então, quando você vem com o dado e faz essa correlação estatística e diz, olha, o que geralmente está acontecendo é um dado para ser levado em consideração para julgar esse caso concreto, nós podemos estar colocando dentro desse caso concreto exatamente uma variável que pode ser perigosa para a democracia e pode ser perigosa para o caso, para o sujeito, para o réu. Eu não gostaria de saber que estou sendo julgado por um magistrado, talvez um juiz robô, que esteja levando em consideração mais que o meu caso concreto, aquilo que geralmente acontece com pessoas que estão em posições sociais, psicológicas ou de gênero, não sei, semelhantes às minhas. E isso é algo que pode assustar a todos nós. Vejam, inclusive no Brasil, em âmbito brasileiro, nós tínhamos a resolução 332 de 2020 do CNJ, que colocava uma restrição bastante forte aos sistemas preditivos no Brasil, a utilização da inteligência artificial preditiva na justiça criminal. Essa resolução acabou
de ser substituída pela Resolução 615 de 2025, que retirou esse senão e permitiu que os sistemas de inteligência artificial preditivo sejam gerenciados, que eles sejam utilizados com prudência, né? Talvez não aquela prudência aristotélica que nós estávamos mencionando aqui, mas já está acontecendo uma abertura. Então, esse jogo de inferências daquilo que geralmente acontece estatisticamente, aquilo que aconteceu em decisões passadas, pode vir a se chocar fortemente com um juízo singular que nós esperamos de um magistrado criminal quando ele julga o caso concreto. O próprio Carnelucci, que nós gostamos tanto, o grande fundador da nossa ciência processual, ele dizia que a beleza do direito, do caso concreto, é exatamente você saber passar do fato ao direito, né? E talvez nós estejamos colocando outras questões aí entre o fato e o direito, não é? Que essa mediação da prudência pode deixar esquecida, né? Bom, alô? Beleza. Eu ia dizendo que se nós admitirmos que o sistema possa julgar conforme os dados, conforme aquilo que geralmente acontece do lado de fora do processo, talvez nós estejamos falando aí muito mais de um jogo de simulação que se realiza dentro do processo, um jogo de simulação daquilo que nós chamamos de justiça efetiva e processual. É algo que eu venho trabalhando há alguns anos e que devo aprofundar agora, principalmente após a realização desse evento aqui na UNOESC, que eu estou achando maravilhoso. Aliás, eu não posso deixar, inclusive, de mencionar o habeas corpus 1059-475, que foi julgado recentemente pela 5ª turma do STJ, pela relatoria do brilhante ministro Reinaldo Soares da Fonseca, onde exatamente se discutiu a possibilidade da utilização de uma prova produzida por inteligência artificial generativa, dela ser utilizada validamente dentro do processo penal. Era uma situação em São Paulo onde um prefeito teria proferido palavras injuriosas, injúria racial contra um homem dentro de um estádio de futebol. Houve uma filmagem, mas essa filmagem não permitia que se entendesse muito bem as ditas palavras injuriosas. A Polícia Civil de São Paulo jogou, eu acho que no Gemini, essa filmagem e pediu que o Gemini identificasse a palavra injuriosa, e ele identificou. E esse relatório de inteligência artificial foi anexado ao processo e serviu de base para condenação em 1º grau, para confirmação da sentença condenatória em 2º grau. E aí, quando chega esse habeas corpus para o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, ele vai dizer exatamente o seguinte: olha, reconhecidamente, a inteligência artificial alucina. Se ela alucina, como é que eu posso dizer que essa prova que isso aqui é uma prova realmente, que isso aqui é uma conclusão que possa ser utilizada dentro do processo? Porque o perito tem responsabilidade, inclusive criminal, ele responde por falsa perícia, ele responde perante o conselho dele. Eu posso cobrar a responsabilidade do perito que assina o laudo pericial ao final e que atesta que a palavra injuriosa foi essa. Agora, eu vou cobrar de quem a responsabilidade pela possível, inclusive, alucinação da inteligência artificial nos autos? De quem que eu vou cobrar essa responsabilidade? Não tenho de quem cobrar essa responsabilidade. Então, eu não posso aceitar que um relatório de inteligência artificial generativa possa servir como prova cabal da existência de um crime dentro do processo, e aí este processo acabou, essa decisão condenatória acabou sendo anulada. Então, vejam, o ministro foi exatamente nessa linha, né? O que nós podemos estar aqui diante de uma simulação, só que a possível existência de uma simulação, de uma alucinação, não pode ser levada em consideração para sustentar uma decisão
penal condenatória, já que nós temos aí, evidentemente, tudo que a gente tá falando aqui, né, que está envolvido nessa questão. Perfeito? Bom, é claro que, para não dizer que não falei das flores, eu particularmente não vejo apenas questões negativas na utilização da inteligência artificial, muito pelo contrário. E eu falava isso aqui para a professora Riva. Eu vejo espaços fantásticos, né, de construção. Acho que tem que ser utilizado mesmo, e ela é uma realidade, está colocada. Quem somos nós para dizer que não é, professor Tiago? Muito pelo contrário, nós precisamos compreendê-la, precisamos... a regulamentação está em estágio avançado, os nossos colegas aqui estão expondo fortemente aspectos regulatórios, tanto na União Europeia quanto no Brasil, a respeito da sua utilização, e, portanto, nós precisamos estar atentos, utilizando, sim, inclusive em âmbito acadêmico, e ela é uma ferramenta fortíssima e poderosíssima para que nós possamos construir um mundo melhor, para poder construir justiça, sim, para defender a dignidade humana. Agora, nós precisamos saber que existem inputs e outputs, já que nós não podemos fiscalizar, por questões de propriedade industrial, o interior do sistema como ele funciona. Nós não podemos fazer isso. As grandes empresas que comandam esses sistemas não vão abrir, pelas leis de propriedade industrial, o funcionamento do algoritmo. Agora, a sociedade ela tem sim como controlar aquilo que é fornecido para a inteligência artificial como dado. Se os dados que são fornecidos são dados que reproduzem e vão reproduzir de alguma maneira os nossos preconceitos, os nossos vieses sociais, é claro que aquilo que sai vai ser reproduzido a partir desses dados essenciais. Então nós podemos e devemos controlar os inputs e os outputs, ou seja, o produto, o resultado que está sendo entregue pela inteligência artificial na justiça criminal. E aí abre-se um espaço forte, gigantesco, para que nós possamos continuar fazendo a luta democrática. Sempre que surge uma novidade, nós ficamos assustados, e isso é normal do humano, desde que ele ouviu o primeiro trovão, né, e começou a tentar achar bodes expiatórios para culpabilizar pela perda da colheita. Nós sempre procuramos bodes expiatórios, é evidente. Agora, sempre nós vamos avançando e tentando conhecer essas novas tecnologias, conhecer essas inovações e tentar, de alguma maneira, dominá-las e colocá-las a serviço da humanidade. E eu vejo que nós estamos diante de uma situação como essa. Não me preocupa, muito pelo contrário, eu acho que nós seremos valorizados, professor Tiago. O humano, ele se torna ainda muito mais valorizado, porque nós precisamos, e toda a regulamentação legal a respeito de inteligência artificial exige que haja uma supervisão humana final. E isso é fundamental, que nós possamos fazer esse controle. E isso me faz lembrar de um conto que foi escrito em 1956 pelo Isaac Asimov. Lá em 56 ele escreveu esse conto lindíssimo que se chama A Última Pergunta, e que vocês precisam ler. Ele é curto e ele é muito interessante. É um conto onde, aproximadamente no ano de 2060, foi inventada uma máquina chamada Multivac. E esse Multivac era um sistema que ele não chamava assim, mas era um sistema de inteligência artificial. E dois operadores desse sistema, e esse sistema já em 2060 tinha colaborado para que o homem colonizasse a Lua e pudesse inventar um sistema que fazia toda a canalização da luz solar e gerasse toda a energia elétrica que era necessária no planeta Terra apenas com energia solar. Ou seja, um grande avanço para a humanidade. E esses dois operadores do sistema, eles se reúnem e começam a fazer um debate até filosófico. Eles dizem, não, tudo bem, hoje nós estamos aqui com a energia totalmente produzida pelo Sol. Mas e a entropia? Um dia o Sol vai acabar. Um dia isso aqui tudo vai deixar de existir. E aí eles começam com essa pergunta, estavam tomando uma cachaça, né? E eles perguntam para a Multivac, como nós perguntamos hoje para a inteligência artificial. Perguntam, Multivac, nos responda, é possível reverter a entropia do universo?
Multivac fica em silêncio e depois de um tempo responde: não tenho informações e dados suficientes para dar essa resposta. O conto dá um salto, milênios depois, e então encontra seres humanos que já haviam colonizado o universo. Porque Multivac tinha colaborado para que eles descobrissem como se tornar imortais. E nesse momento, milhares de anos depois, os homens já são imortais. E eles precisaram colonizar vários outros planetas pelo crescimento vegetativo gigantesco que havia existido. E lá, naquele momento, os homens voltam a perguntar para Multivac: mas nós ainda estamos com o mesmo problema de milhares de anos atrás. E como é que nós vamos reverter a entropia do universo? E a resposta de Multivac, mais uma vez, foi: não tenho dados suficientes para dar essa resposta. Aí o Asimov ele dá um novo salto, milhares de anos, talvez muito mais que isso, lá na frente. E chega no momento em que os homens tinham se fundido, os corpos, as mentes tinham se fundido a Multivac. Já existia uma unificação dos corpos com Multivac. E aí, nesse momento, Multivac também dá a mesma resposta. Não tenho ainda dados suficientes para responder como reverter a entropia do universo. Asimov dá um novo salto numa era onde os homens já tinham abolido os corpos e já tinham fundido suas mentes a Multivac. Agora só existia Multivac. Não existiam sequer mais corpos. E Multivac continuava respondendo que não tinha como responder aquela pergunta. Ele dá um novo e final salto, onde já não existem mais homens, só existe a Multivac. Só a Multivac existe. E nesse momento o Sol já está se apagando. E aí Multivac apita lá uns LEDs, né, acendem, e ela diz: achei a resposta. Só que aí já não tinha mais humanos para ela comunicar a resposta. Não havia mais humanos. E aí, antes do Sol desaparecer, ela simplesmente diz: Fiat lux, et lux facta est. Faça-se a luz, e a luz se fez. E eu acho que esse conto do Isaac Asimov ele é bonito, porque, no final das contas, se não tiver gente, se não tiver humanos para comunicar essas grandes descobertas, ela não vale nada, né? Então, assim, não dá para, nós não vamos dispensar. Não vamos dispensar os humanos. Me faz até pensar que quando a fotografia foi inventada, a pintura clássica, o retratismo clássico, se viu ameaçado. Poxa, mas na verdade não. Abriu a possibilidade do cubismo, abriu a possibilidade do surrealismo, abriu a possibilidade de tantas outras vertentes artísticas, de tantas outras manifestações culturais, de tantas outras manifestações belas do ser humano. Não é? E eu acho que a inteligência artificial ela vai facilitar muito o nosso trabalho, quebrar pedra, essa parte mais difícil, e vai possibilitar o surgimento aí de muitas outras formas de manifestação humana de criatividade. Então, quando eu comecei essa palestra, e já vou terminando, professor, né, quando eu comecei essa palestra perguntando quem são os sujeitos apagados das decisões tecnológicas, nós podemos estar apagando o juiz, porque nós já não sabemos mais quem está julgando. Eu não sei se eu estou peticionando para um juiz humano, se eu estou peticionando para o estagiário, se eu estou peticionando para um juiz robô. Eu já não sei. Ainda no crime, eu ainda acredito que juízes façam a instrução e deem as ordens para os seus assessores, condena ou absolve, e eles correm atrás depois para construir a justificativa na inteligência artificial. Mas no juízo civil, em que há demandas repetitivas de longo prazo, eu acredito que as decisões já cheguem basicamente prontas. Então o juiz pode estar sendo apagado, eu já não sei quem é que está julgando a causa. Antes eu só não sabia se era ele ou o estagiário, agora pode ser uma máquina, pode ser a estatística. Então o juiz se torna um sujeito apagado nesse processo. O acusado sempre foi apagado de alguma maneira, afinal de contas ele é o sujeito que é não querido por todos, ele é o criminoso, é o bandido, é aquele que deveria estar preso.
e, portanto, continuará muitas vezes sendo apagado pelo sistema de justiça criminal, como sempre aconteceu. E também nós podemos aí, mais uma vez, estar apagando essa face do poder punitivo, que é o grande ator, né? O grande ator do sistema de justiça criminal. O Eugênio Raul Zaffaroni escreveu esse livro fantástico, que é A Questão Criminal, em que ele diz que desde lá do Malius Maleficarum, nós temos um algoritmo de punição que funciona e que vem se reinventando, mas que sempre aplica o mesmo algoritmo. E talvez aí esse algoritmo agora tenha encontrado um mecanismo muito forte de aplicação, já que a palavra que a gente mais ouviu aqui em todo esse encontro foi a palavra controle. Controle, 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 controle. O desejo de controle é algo absolutamente assustador nesse sistema que se baseia na sociedade punitiva. Muito obrigado, professor Tiago, pela oportunidade.